Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Desculpa, é um atraso, mas o que quem esperou até agora não tem nada a perder, porque esse programa hoje está recheado aí de debates, discussões. Vamos falar da Argentina, desses ataques no Rio de Janeiro da milícia, obviamente do conflito no Oriente Médio. Temos vários assuntos aqui. Esse é mais um Política na Veia, lembrando que é uma parceria da Carta Capital, da TV GG do Luiz Nassif, do Fora da Política Não Há Salvação do Cláudio Couto. Estamos todos aqui já. Cláudio, Nassif, bem-vindos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Nassif. Bom dia, pessoal. Bom dia, é isso. Bom dia, moçada. Comecemos, então, aí vamos falar desse assunto mais urgente, esse que estourou aí. De ontem para hoje, você teve aí 35 ataques de ônibus no Rio de Janeiro. Isso por conta da morte do Faustão, um miliciano que foi morto numa operação policial. Queimar ônibus é uma coisa típica de São Paulo, Rio, basicamente de outras cidades também, mas muito usado por traficantes, às vezes por reclamações justas por conta da truculência policial, mas que foi adotado agora pelos milicianos. O governo federal está dizendo que não vai fazer uma intervenção, mas que pretende enviar ou pedir apoio às Forças Armadas, ao Exército em particular, talvez a Aeronáutica, para reforçar aí a segurança dos aeroportos, que são canais aí de tráfico de drogas. Agora, lembrando que o governo federal lançou há poucas semanas um programa de apoio aos estados no combate à violência. É uma tentativa de fazer algo diferente em relação ao que se vinha fazendo até agora. Agora, a gente está nesse ponto dramático, Nassif, primeiro e depois Cláudio Couto, é que ainda também não está claro como é que vai ser esse modelo de intervenção e se ele dará conta dessa tragédia que o Rio de Janeiro que vai se aprofundando. Não é só uma coisa mais de milícia e tráfico, é um crime organizado só a essa altura. O Faustão, inclusive, era uma figura que fazia o elo entre as milícias e o tráfico. Quer dizer, está ficando mais complexo o problema, mais violento, e até agora não se tem exatamente um modelo capaz de enfrentar esse avanço da criminalidade no Rio. Nassif? Eu só lembro aqui uma declaração do Bolsonaro, candidato já, para o pânico da Jovem Pan. Tem gente que é favorável à milícia, que é a maneira que eles têm de se ver livres da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. E gostaria de lembrar também que o Bolsonaro afastou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que tinha, alegando que era mau desempenho. O sujeito tinha o melhor desempenho de todas as superintendências da Polícia Federal. Ele afastou a fiscalização do porto de Itaguaí, que é por onde entra o contrabando de armas. Depois pegou a Polícia Rodoviária Federal, tirou de Itaguaí, colocou numa outra região. Depois tentou investir em Angra dos Reis, até os filhos foram nos Emirados para tentar investir em Angra dos Reis, ao mesmo tempo em que as milícias do Rio das Pedras começavam a ir para Angra dos Reis. Isso aí é uma herança direta do bolsonarismo. Agora é terrível, porque toda ação que entra de intervenção, quem sofre é a população civil. O Ministério Público Federal já agiu rapidamente aí para fiscalizar a ação. O Ministério Público Federal, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, o estadual, não fiscaliza nada, é uma vergonha. Nem em São Paulo, a violência policial aqui é... Então, digamos, o Flávio Dino agora falando em trabalho de inteligência, sabe qual é o angu aí? O nó que se formou, a inteligência localiza os chefões, daí mata ou prende os chefões. Daí, aquela milícia, que era uma, se reparte em várias, que são aqueles grupos que disputam a hegemonia da milícia, que é o que está ocorrendo na Bahia e está ocorrendo no Rio de Janeiro, né? Então, é enrolado. Em São Paulo, não ocorre porque tem um pacto entre o governo de São Paulo e o PCC. Daí você fala, nós chegamos a um nível que, para você conseguir paz, você tem que fazer um acordo com o crime organizado.
O Brasil está numa situação quase irreversível aí de perda de controle do crime organizado. Né? Cláudio? Na realidade, eu diria que mais que perda de controle total por parte do crime organizado em algumas situações, né? Essa que a gente vê no Rio, aí na Zona Oeste, torna isso muito claro. Né? Na realidade, a gente ouviu um discurso do governador ontem, do governador Cláudio Castro, tentando dar conta de que o Estado não se vergaria ao crime organizado, que o crime organizado não se imporia ao Estado. Já se impôs, né? Já se impôs. Então, é uma política que vem há muitos anos, mas que é uma política que basicamente atua de forma cosmética no combate a esse tipo de organização, inclusive porque é amplamente sabido, documentado por meio de estudos, por meio de reportagens, que há um imbricamento profundo entre essas organizações criminosas e o Estado. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado tomado pelas milícias, é um Estado permeado pelas milícias, né? As polícias civil e militar, particularmente a militar, mas a civil também, são contaminadas por essas milícias. Até, para pegar um caso recente, o assassino da Marielle, o executor do assassinato, não o mandante, o Rony Lessa, é um indivíduo que, oriundo do BOP, da Polícia Militar, chegou a ser, durante um tempo, um adido da Polícia Militar na Polícia Civil. Só para a gente ter uma ideia de como esse negócio funcionava. E ao ser esse adido militar ali, né, esse adido de uma polícia dentro da outra, começou a estabelecer vínculos, laços, uma rede de relacionamentos para ele naquele lugar. Resultado é que ele conseguiu construir toda uma estrutura de autoproteção no âmbito da Polícia Civil que garantiu o funcionamento ali do escritório do crime, do qual ele era um dos principais membros, durante muito tempo. Agora, eu imagino que o Rony Lessa não seja caso único. A gente tem vários outros aí que também têm esse mesmo tipo de imbricamento, né? E às vezes até chegando a outras instâncias. Basta lembrar daquela história de que quando se iniciava ali a investigação sobre a rachadinha do Flávio Bolsonaro, ele foi chamado para conversar na sede da Polícia Federal ali, em frente à sede, né, do lado de fora, do lado da rua, com um membro da Polícia Federal que lhe disse o que estava acontecendo para ele se precaver. Então você tem um imbricamento tão grande desses grupos criminosos do Rio de Janeiro, em particular dos milicianos, que agora se tornam, em muitos casos, narco-milicianos. Né? Eles começam também a ocupar o espaço que antes era ocupado de forma exclusiva pelos narcotraficantes. Mas agora, além de tomar o território, tomam também os negócios dos narcotraficantes. Aquela imagem, essa fala mesmo que o Budacif lembrou aí do Bolsonaro, de um tempo atrás, de que onde tinha milícia não tinha crime, na verdade, como se a milícia já não fosse ela mesma o crime, né? Só para deixar isso bem registrado, mas que, por exemplo, não tinha tráfico de drogas, isso já não é mais verdadeiro. Né? Tem tráfico de drogas também operado pela própria milícia. Então isso só se resolve quando você atua num processo de investigação e de combate, enfrentando esses vínculos das milícias com o Estado. E claro, isso vale para as milícias e vale para outros segmentos do crime organizado, né? Que tem aí os seus laços com o Estado, garante a sua proteção, mantém a soldo uma parte das forças policiais e se torna um problema praticamente insolúvel. O Rui Donato, os bolsonaros botavam as fuças para dizer que milicianos não eram marginais, era um novo policiamento. Lembrar só que esses dias saiu uma reportagem que o diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi condecorado por um deputado ligado às milícias, só para reforçar esse imbricamento. E só para lembrar aí que o Adriano da Nóbrega aí, que quando precisou queima de arquivo aí, foi a polícia, foi a PM baiana que fez, certamente atendendo a um pedido aí das milícias cariocas. Sim. Aquela morte dele não tem nenhuma explicação a não ser queima de arquivo. Né? Exato. Agora, você acha que a gente está, Couto e Nassif, a gente caminha para algo parecido com o que acontece no México, onde hoje você tem territórios que são do narcotráfico? Para entrar lá, o Exército precisa fazer uma operação de guerra, não é nem precisa entrar e matar e fazer, e quase sempre perde, né? Os últimos relatos do México são de ações militares onde os narcotraficantes acabam expulsando. Sérgio, eu tenho 3 pequenos casos. Eu estou fazendo uma fisioterapia de dentro e vou numa clínica aí onde é uma mocinha que aplica lá os raios laser. Essa mocinha veio da favela. Daí conseguiu, graças a essa casa, se formar aí. Ela contando que na favela
O pessoal não mexia nem com as meninas. Mexesse com meninas lá, você tinha a lei da favela, que tem pena de morte aí também. Esse é um caso. Outro dia, tempos atrás, aí eu peguei um Uber, uma mocinha novinha também, que fazia veterinária, alguma coisa assim, eu morava na Zona Sul, falei, não tem risco lá. Não tem risco lá. O PCC não deixa acontecer nada, aí se acontece alguma coisa... Eu tinha um motorista lá atrás que quem garantia a segurança na região dele era um matador. Cada vez que a polícia ia lá e levava o matador preso, era bagunça. Ou seja, nós temos que ter a parte de São Paulo, que o pessoal cateia tanto, caiu a criminalidade, se deve ao PCC. Agora, como que você pode... Um país desse aí, a Bahia tem todos aqueles crimes, porque guerra de quadrilha e de organizações que perderam a chefia e racharam, né? Ou seja, nós chegamos... Olha, muitos anos atrás eu fiz um seminário e veio um especialista e falou, olha, quando um país atinge um número X aí de mortes violentas por cada 100 mil habitantes, é irreversível. E, aparentemente, o Brasil ele caminha para ser uma Colômbia... Não tem, você não vê reação. Você vai para o Exército. O Exército é aquela corrupção que foi o Braga Neto lá no Rio de Janeiro, com aquelas compras lá jamais justificadas aí, comprando espionagem, equipamento de espionagem de civil para o Exército, né? E daí, quando você vê o governo não consegue se movimentar nem na Câmara, nem, imagina, nesses territórios minados aí, né? É um quadro muito complexo e quase irreversível, né? Ô, Cláudio, antes de você falar, só registrar aqui a Tatiana Nascimento, que está nos assistindo. A Zona Sul de São Paulo, antes do PCC, era cenário de guerra. Quando era criança, era morte no Capão, Jardim Macedônia, São Luís, todo dia. O PCC pôs ordem, querendo ou não. Lembrando também, Nassif Couto, que, em geral, essas intervenções militares, a GLO, as intervenções federais, elas acabam sendo certas operações nos morros que a gente só conta... quer dizer, a quantidade de civis inocentes ali, ou de apenas suspeitos massacrados, sem que isso resolva, não que se justifique, mas sem que você tenha atacado qualquer dos centros de controle do narcotráfico ou de distribuição do narcotráfico, é recorrente. Quer dizer, nenhuma dessas operações, além do estrago em número de mortes inocentes, da violência, ela nunca também resulta em nada, ela em nenhum momento contém nenhum avanço da milícia ou do narcotráfico. Cláudio. Quer dizer, resulta, né? Resulta em desgraça para essas pessoas. Digamos que essas áreas são, em boa medida, uma grande faixa de Gaza, né? Porque a gente o que vê nesses casos sempre é a força bruta, né? A força armada oficial, entrando ali sob pretexto de punir um grupo específico e acaba punindo a população de modo geral. É isso que a gente vê recorrentemente, né? Assassinando pessoas que não têm nada a ver com o crime, pessoas que, inclusive, cometeram crimes muitas vezes pequenos, insignificantes, até cumpriram pena e que são assassinadas pela polícia, porque simplesmente a polícia está querendo se vingar coletivamente de algum tipo de evento, está querendo fazer uma punição coletiva por conta da presença naquele lugar do crime organizado. Agora, eu acho que isso vale muito quando a gente vê essas operações de entrada, né? Quando a gente... Veja o que aconteceu no Guarujá, agora recentemente, né? A gente fala muito do Rio de Janeiro, mas o que ocorreu no Guarujá foi exatamente isso, uma operação vingança, em que se entrou ali matando a torto e a direito para punir a população local pelo fato de que alguém, naquele lugar, atirou num policial. Foi isso que se fez, né? E aí a polícia, na verdade, comete crimes ainda mais graves do que aqueles que foram cometidos anteriormente. Agora, em regiões onde essa coisa não acontece, o crime organizado, muitas vezes até por conta de manter certa tranquilidade no rumo dos negócios, ele mantém uma certa paz local. Ele estabelece uma ordem que ali no seu território não se rouba, ali no seu território não se produz qualquer tipo de violência que possa atrair a polícia para aquele lugar, que possa atrair investigações e que possa perturbar a tranquilidade, que é um instrumento importante para que esse grupo criminoso que ali se esconde, que ele possa tocar os seus negócios em frente sem ter que se preocupar com problemas paralelos, né? É isso que acaba acontecendo. Então, esses relatos aí que o próprio Nassif trouxe antes, das pessoas com quem falou, que relataram a situação nos seus bairros, é disso que se trata, né? E o Estado é profundamente ineficiente, né? Ele trata, não com inteligência,
mas com força bruta esse tipo de situação. É claro que há situações no limite em que o Estado precisa empreender a força, mas há muita situação em que ele precisaria fazer investigação, descobrir quem são os cabeças desse negócio, estabelecer a rota do dinheiro, né, chegar àqueles que são muitas vezes operadores financeiros desses grupos e que talvez nem estejam naqueles lugares onde a polícia entra arrepiando, né, mas a gente vê muito pouco disso, inclusive porque é um baixo investimento, né? Na Polícia Civil, por exemplo, para que ela faça investigação. Então, nós temos um número imenso de casos simplesmente não resolvidos. O número de assassinatos no Brasil que não é resolvido é um número imenso. E isso, evidentemente, faz com que o crime continua engraçando. É preciso, na verdade, mudar a estratégia da segurança, focar mais nesse trabalho de investigação, de inteligência, de sufocamento financeiro dessas organizações criminosas, do que nesse ato de sair simplesmente matando quem está na ponta, ou às vezes nem está na ponta do crime, está simplesmente próximo a essa ponta. Agora, vou falar em inteligência, queria entrar aqui num assunto que acaba tendo alguma relação, que o Nassif acabou citando, que é justamente essa aquisição do sistema israelense de espionagem, que é usado pela ABIN, e aí o Exército também usou, não quer dar informação a respeito, mas queria ouvir você sobre esse novo momento assim, tenso e, vamos dizer, essa guerra que se dá agora nos bastidores do sistema de segurança brasileiro, né? Você tem a Polícia Federal investigando a ABIN, isso acaba batendo nas Forças Armadas. O que você acha, Nassif e Couto, cada um aí, começando pelo Nassif, o que vai ser resultado dessa história? Quando você pega as Forças Armadas, você pega essa questão da espionagem da ABIN, né, nesse período todo aí, foi uma espionagem utilizada exclusivamente para a questão política. Foi para a questão política, aí não teve outra. Você tem uma questão que transcende tudo isso aí, que é a lei de drogas. A lei de drogas, ela criou um vício insanável aí. Porque a polícia militar, ela não pode fazer prisão. Então, a única prisão é em flagrante. Então, a maneira dela se miscuir nessa área é prender quem? É o radinho, é prender o cara que tem 5 gramas, 6 gramas. E o sistema de justiça está inteiramente contaminado pelo punitivismo em cima desse pessoal. Você vai ver quando você pega o Superior Tribunal de Justiça, aí o que vai de caso lá, o cara é encontrado com 10 gramas, 15 gramas, e tudo prisão. E a prisão é justamente onde se dá o aliciamento do preso pelas organizações criminosas, seja por uma questão de sobrevivência, seja porque as organizações criminosas criaram sistemas de apoio às famílias de presos, né? Então, digamos, é uma ausência total de Estado. Enquanto isso ocorre aí, nós temos lá o Roberto Campos falando que tem que aumentar juros, porque tem inflação aí, você vê o Haddad falando que tem que... Ou seja, você tem esse país formal, institucional, de mercado, ele está completamente fora do que é o Brasil real. Você tem uma avalanche vindo pela frente do crime organizado aí, da violência difusa, já está batendo na porta aqui, na minha rua aqui agora já tem grupos de WhatsApp, porque todo domingo tem assalto. Agora está começando a chegar nas regiões fora da periferia, né? Mas é uma cegueira total, porque qualquer política de segurança demanda você ter política social, você ter política de acolhimento e política de emprego. Por que o cara vai para o crime? Porque não tem emprego no setor formal. Isso aí, e a questão do desenvolvimento está por trás de tudo isso, ou seja, a economia perpassa tudo isso. Mas desenvolvimento aqui não, você está preso àquela armadilha, não, tem que ter políticas de austeridade. Algo que está sendo desmascarado no mundo inteirinho, e o Lula repete agora a mesma coisa que ele fez em 2003, que é continuar dando o modelo de financiarização. Na época deu sorte, porque deu um boom de commodities, mas continua a mesma coisa. Você tem o iceberg já à vista aí, rapaz, e o país inteiro discutindo, não, é meta inflacionária, não pode reduzir as taxas do BNDES, porque senão dá desequilíbrio fiscal, se der desequilíbrio fiscal, meu Deus do céu, olha, isso aí é de uma falta de objetividade
é uma fantasia que se criou aí nesse mercado, e o mundo real está esse. A cada dia que passa, mais aumenta o poder dos grupos do crime organizado. O crime organizado se articula mundialmente. O crime organizado hoje tem pontos de explotação em tudo quanto é lugar aí. O crime organizado já tem submarinos, já tem... E aqui é uma cegueira total, basta prender aí, vai aquele... Pô, você tem casos aí de cara preso com 5, 6 gramas que o juiz não dá prisão e o promotor apela, porque tem que ter a prisão. Então, é o país que precisa ter uma chacoalhada, tem que dar uma chacoalhada aí, porque é grave, não é meramente uma questão só de direitos humanos, que já seria por si uma questão grave, é uma questão de sobrevivência de país. Que país nós queremos? É o país do Adriano da Nóbrega aí, dos executores do Adriano da Nóbrega? Hoje você não pode sair com o celular na rua que você é roubado. Você é roubado. A minha filha outro dia estava em frente aí um negócio do metrô lá, quebraram o vidro do carro dela com ela dentro e roubaram o celular. Então, digamos, você tem esses ecos que chegam até a classe média, mas você tem, por baixo, uma avalanche que está vindo aí, esse episódio do Rio aí, vingança. Não, e esse negócio da vingança, quando você vê essa vingança que teve no Guarujá aí, o que aconteceu com esses assassinos da PM? Na Bahia, um cara matou um PM lá, mataram 7 pessoas da família. Daí você não tem poder judiciário. Você não tem Ministério Público como supervisor da polícia. E a polícia, quando você tem a polícia militar aqui, quando você tem oficiais que são contra a violência, aí vem o governador e fala, não, bandido tem que matar. Então, olha, gente, para mim, hoje é o problema mais grave que você tem, inclusive, como sobrevivência de país aí, de nação. Outro. Não, eu concordo. Eu acho que é isso mesmo que o Nassif está falando. E quem está, enfim, em posições mais privilegiadas na sociedade, setores das classes mais média e alta, percebe só uma franja disso. Né? E essa franja aí dos pequenos roubos, essa franja do assalto celular, volta e meia você tem um arrastão num edifício de classe média, alguma coisa assim. Agora, não chega aos pés, né, do que é a violência que graça na camada mais baixa da sociedade, né? No camada de mais baixa renda, naqueles que são, né, os desprivilegiados dessas condições. Então, na verdade, a gente vive, né, numa sociedade profundamente violenta. Parte dessa violência é perpetrada pelo próprio Estado, como a gente já dizia, de novo, lembrar dessas ações de vingança das polícias militares Brasil afora é uma demonstração disso, né, da impunidade que existe aí, do silêncio, né, que se trava, inclusive no âmbito do Ministério Público, no âmbito do Judiciário, sobre esse tipo de coisa. Volta e meia você tem um promotor, um juiz mais corajoso ali que toma uma providência, mas, no geral, há um grande silêncio. Né? A própria imprensa trata disso, às vezes, no imediato e depois silencia, e há outros setores que, inclusive, elogiam a ação da PM quando ela sai matando as pessoas. Então, é uma situação de barbárie em que a gente vive. O que faz com que aquilo que volta e meia eu escuto ainda, por incrível que pareça, de algumas pessoas, é que o brasileiro é um povo pacífico. Pacífico nada. O brasileiro é um povo de uma violência profunda. É um país que não se envolve em guerra com seus vizinhos, mas se envolve numa guerra interna, uma guerra civil não declarada, quase todos os dias. Né? E isso, insisto, não atinge de forma equânime os diferentes segmentos da sociedade. Né? Agora, na hora que alguém de uma camada mais alta de renda sofre uma violência mais séria, pronto, isso vira um evento de grande repercussão, isso sai em vários órgãos de imprensa, produz comoção, produz manifestação, aí aparece algum parlamentar querendo propor algum tipo de medida em relação àquele tipo de violência, que evidentemente não vai sanar aquela violência e nem vai resolver os vários problemas, mas é nessa sociedade que a gente vive. Ou como dizia o falecido José Murilo de Carvalho, né, uma sociedade que mesmo quando o Estado assegurou já certos direitos sociais, né, por meio aí da saúde, por meio da educação, não assegurou direitos civis básicos, ou seja, a possibilidade de preservar a própria vida para uma parcela da sociedade. É isso que não está ao alcance. Eu acho que, de qualquer forma, tudo piorou, e, quer dizer assim, esse cenário no Brasil já se decorre há muito tempo, mas essa contaminação, como disse o Nassif,
do bolsonarismo nesses anos, que acabou, além de tudo, transformando em instituições que já não eram lá grande coisa, mas agora são totalmente disfuncionais, que é a BIM, o GSI, as Forças Armadas. Quer dizer, isso tudo completa esse cenário trágico, e aí você não tem onde recorrer, onde é que está a capacidade de inteligência e de preparo para enfrentar isso depois? Não existe mais no Brasil. E daí dá uma dor de barriga aí. A gente tem uma figura com dimensão nacional, dimensão internacional, que é o Lula. O último grande feito do Lula foi sair da prisão e salvar o Brasil do bolsonarismo, aí, provisoriamente. Só que quando você vê daqui para diante, o que se tem pela frente, francamente, eu não vejo a disposição do Lula, até pode ser que depois aí da operação, mas eu não vejo um governo ainda que conseguiu definir um projeto de união nacional, que consiga manter, ao menos, unido aí aquele leque em defesa da democracia que se formou para enfrentar Bolsonaro. É um governo, e não apenas devido aí aos ministros do Centrão, mas é um governo desconjuntado, você não vê ainda. Louco para dar certo, aí torcendo para dar certo. Aí. Vamos ver se o Lula voltando agora. E daí você pega esse caso aí do Roberto Campos Neto, gente. O cara é nítido que o negócio dele aí é inviabilizar qualquer governo Lula para abrir espaço para o Tarcísio de Freitas. A estratégia com que foi adotada aí do Haddad tentar usar racionalidade com amizade, aproximou ele do Lula. Ontem o Haddad anuncia aí um projeto até interessante de atração de capital interno para barateamento do financiamento, permitindo ao BNDES captar sem risco cambial e emprestar mais barato. Hoje já entra o Campos Neto dizendo, não, o dinheiro fora está... As grandes empresas americanas conseguem dinheiro só a 8,7%, que é mentira. Ou seja, a economia, que seria o caminho para você recuperar, porque com a economia você tem melhoria do bem-estar, você tem emprego, oferece um emprego alternativo ao tráfico, consegue se fortalecer perante o Congresso. Não, vamos deixar aí tentar montar um esquema para em 2 anos aí a taxa Selic cair abaixo de 10%, quando já não tiver chance de recuperar a economia e salvar para as eleições de 2024, 2026. Então, eu vou te falar, rapaz, é uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico tremenda. E daí, com essa falência total das instituições, a gente só vê só um governo forte para dar certo. E a única alternativa de governo forte não é governo racional, não é forte pela racionalidade. É abrir espaço para a irracionalidade aí desses malucos aí que já... É forte pela truculência, né? Pela truculência. O que não é força, na realidade, né? É a truculência. O Haddad insiste na ideia, né? Ele, por exemplo, pretende manter no Banco Mundial o Afonso Bevilacqua, mais um aceno. Assim, não será por falta de acenos ao mercado financeiro que isso tudo não vai dar certo. Né? Não é tudo que ganhou o prêmio aí do Latin Finance, ficou todo orgulhoso aí de ganhar um prêmio de uma revista do mercado financeiro, de Miami ainda, se fosse ainda de Nova York. Tá fogo aí, meu. Mas aqui, vou falar em sinuca de bico, a gente teve aí, sobre o fim do primeiro turno, na Argentina, o Sérgio Massa, o ministro da Economia, apesar da inflação estar batendo 150%, chegou em primeiro, fez 36,6%, por pouco, né? Vamos dizer assim, tivesse aquele voto ali na candidata da esquerda, ali, da sindicalista, ele teria grande chance de ganhar ainda no primeiro turno, porque lembrando que na Argentina tem aquela regra, se você atinge 40% e tem 10 pontos percentuais à frente do segundo colocado, você vence a eleição. Ele teve 36,6%, quase 36,7%. O Massa teve, o Milei, esse protótipo de Bolsonaro, que a mídia brasileira insiste em chamar de ultraliberal. Não, libertário também, libertário ultraliberal. E mais esse protótipo de Bolsonaro,
acabou com 30%, e a Patrícia Burit, que é assim, leva uma crise para o buraco, 24% ela teve, e é um fenômeno um pouco parecido com o que aconteceu aqui com o esfacelamento do PSDB. Essa eleição foi o peso da província de Buenos Aires. A província de Buenos Aires tem 37% dos eleitores, foi muito forte. Dali nasceu, acho que tivemos aí 3 figuras importantes nessa eleição: Sérgio Massa, o próprio Milei e o Axel Kicillof, que é o peronista que ganhou em Buenos Aires, teve 45% dos votos, e que aparentemente arrastou uma votação favorável ao Sérgio Massa. Tem muita gente dizendo que as pesquisas não pegaram a ascensão do Sérgio Massa, não é verdade. Algumas pesquisas já mostravam o Sérgio Massa em primeiro, e as sondagens ali da reta final também mostravam uma evolução. Não pegaram 6, 7% de vantagem, mas pegaram uma ascensão do Sérgio Massa. Nós temos agora essa situação. Agora, Couto e Nassif, de qualquer forma, seja quem for o vencedor, obviamente que o Milei seria um desastre, porque ele quer repetir o que o Menem fez, mas também não será fácil para o Massa. E a Argentina, assim, também é um caso de que uma política que seja feita assim, aos poucos, não vai adiantar. A Argentina também precisa de um choque, Couto e Nassif. A questão é saber se o choque também vai funcionar, né? Porque, no fim das contas, que choque seria esse? A Argentina vive numa situação tão confusa, né, de tanta desorganização da sua economia, que talvez, eu não sei até que ponto um choque vai conseguir resolver isso, vai organizar melhor essa economia. Acho que até o fato do Massa já estar, né, no Ministério da Economia, de poder dar uma certa continuidade a algumas políticas que possa ter iniciado, né, no seu governo, nesse governo atual, né, do qual ele participa, e possa, dando continuidade a elas, corrigir o rumo da economia argentina, talvez de forma um pouco mais gradativa, talvez seja por aí que a coisa se resolva. Eu, sinceramente, sou muito pessimista aí com relação à possibilidade desses choques. Acho que a gente tem, inclusive no próprio Brasil, uma larga experiência aí de choques que produziam um efeito imediato, e rapidamente a gente tinha um retorno a uma situação muito complicada depois, né? Os vários planos que vinham com pacotões, com choques ao longo da nossa história inflacionária, se a gente considerar assim, tiveram esse efeito. Na verdade, um dos pontos positivos, né, de que teve o Plano Real é que ele não foi um choque, né? Ele foi um processo gradativo de transição. Pode ter tido vários outros problemas depois, né? Inclusive relacionados sobretudo à questão do câmbio. Aí, se a gente for olhar para essa questão em particular e relacionada à questão do câmbio, a questão da taxa de juros exorbitante que se manteve durante tanto tempo, mas a implantação do plano propriamente dito para conter a inércia inflacionária foi muito bem sucedida, porque justamente não ocorreu na base do choque, né? Ocorreu na base de uma acomodação com relação ao próprio funcionamento da economia. E acho que talvez o que se deva tentar na Argentina seja algo assim. A própria questão da paridade cambial que a Argentina adotou lá no período Menem acabou se mostrando não só insustentável, como desastrosa, né? Mas a médio prazo. Veja o que aconteceu com a Argentina depois da desvalorização do real no Brasil, né? A Argentina ficou sem divisas por conta do desbalanço aí no comércio, importação e exportação com o Brasil, e a gente se arrebentou 1 ano e meio depois. Ou seja, ficou impossível, né? O De La Rua teve que sair correndo, né, de helicóptero por cima da Casa Rosada, porque a população queria a sua cabeça naquele momento. O país ficou assim, acéfalo, né? Porque o vice-presidente já havia renunciado, né, o Chácho Álvarez, de uma forma um tanto quanto surpreendente. Na hora que o presidente precisou renunciar também, não tinha vice-presidente. E aí foi aquela confusão até que o Duhalde assumisse e tivesse ali uma saída até relativamente positiva, né, do cenário de crise que recebeu. Agora, nesse momento, a Argentina volta à crise, né? Parece que a crise é a situação crônica da Argentina. A exceção é quando não há crise. E eu acho que o Massa vai se ver diante, caso, né, venha a ganhar, diante desse desafio. Se por acaso não for ele, for o Milei, bem, aí esquece, que aí é o desastre, né? Aí a Argentina caminha para um suicídio econômico e político, não há muito o que dizer. E só para tocar num ponto aí que vocês mencionaram, né, essa maneira como o Milei é mencionado por parte da grande imprensa, libertário, né, ou ultraliberal.
Ultra ele é mesmo, né? É interessante que até no noticiário em espanhol, geralmente é como ultra que ele aparece designado, né? O ultra Milei, né? O ultra no sentido de ser um extremista, né? Que é o termo que muitas vezes se usa ali no linguajar espanhol para se referir a esses ultra-radicais, vamos colocar assim. E nesse sentido, a concepção dele de liberalismo econômico é tão tosca e tão torpe que pode ser chamado de ultraliberal no pior sentido que o termo emprega, né? O libertariano, né, para pegar aí uma tradução meio literal, né, da expressão em inglês, né, os libertarians, né, que são esses caras que são os anarcocapitalistas, né, como ele próprio se autodefine. Não sei o quanto ele é um anarcocapitalista com estofo, mas que ele tenta se colocar dessa maneira, tenta. De qualquer jeito, é uma loucura. É uma loucura, é alguma coisa insustentável, tanto que nenhum país se atreveu a adotar qualquer coisa parecida com isso, né? E os que talvez chegaram ali um pouco perto, terminaram mal, né? Estou pensando aqui no caso da Finlândia, que a gente viu como é que terminou ali em 2008, né? Foi um desastre completo, depois de uma grande desregulamentação. Me parece que a Argentina, se optar por esse caminho, aí é que vai para autodissolução, para anomia total mesmo. Um ponto central é o seguinte: a crise da Argentina é uma crise de falta de dólares. Aliás, eu peguei aqui quem são os países que dolarizaram a sua economia. Aqui fala Equador, mas já acabou. El Salvador, Panamá, Zimbábue, Timor-Leste, Micronésia e Ilhas Virgens. Mas e a Venezuela em alguma medida, né? A Venezuela nesse momento. Caminha também para um problema, a Venezuela. Então, a grande questão é o seguinte: você tem um dogma ideológico que vem através do FMI, vem através de mercado, vem através desse modelo de democracia disfuncional americana, que é a financiarização. Você tem que deixar livre fluxo de capital. E a Argentina, o grande problema da Argentina é falta de dólares. E quando entra o FMI, ele entra na mesma jogada que ele fez com o Malan aqui em 98. Ou seja, você deixa a especulação, deixa o dólar descontrolar o câmbio, e com o câmbio descontrolado não tem investimento, aquele negócio todo. Quando está para estourar, o FMI faz um empréstimo e o governo usa aquele empréstimo para permitir aos especuladores saírem com segurança. Malan fez isso em 98, pegou o empréstimo do FMI, não foi para compra de importações essenciais, não, foi para permitir a saída dos especuladores. Com o Macri é a mesma coisa, o FMI fez isso, deixou a bomba explodir. Então, a Argentina ela vai ter a grande dificuldade da Argentina, o caminho óbvio, seria um imposto de exportação sobre a produção agrícola lá, que ela não tem força para fazer. E agora você tem algo que surge aí, um diferencial que surge aí, que é essa questão das reservas de gás e petróleo recém-descobertos. Até o Haddad, no começo do governo Lula, pensou numa linha que permitiria você negociar com a Argentina dentro de uma moeda própria, que a mídia já interpretou como a unificação monetária da América Latina, que era uma besteira. Era meramente você faz a negociação entre o Banco Brasileiro e a empresa argentina paga, e você tem que ter a garantia que esse dinheiro vai ser convertido em reais e vem para cá. Então, esse modelo fazia com que a garantia fosse, digamos, essa produção, os dólares aí decorrentes dessa produção de gás aí. Então, essa é uma alternativa. A outra é a China, que já deu um baita empréstimo para a Argentina agora, para poder atravessar esse deserto aí, e o Banco dos BRICS. Ou seja, em algum momento, a Argentina, nós já estamos tendo, digamos, essa derrocada geral desse modelo de multilateralismo aí pós-Segunda Guerra. Os Estados Unidos conseguiram avacalhar tudo, e agora com você vê o mundo pegando fogo, aí uma crise monetária mundial avançando, e o Biden só pensa na guerra. Os Estados Unidos perderam a dimensão de grande articulador do capitalismo. E a própria financiarização da economia americana tirou o seu dinamismo. E o FMI deixou de ser o emprestador em última instância. Então, você tem uma movimentação que está vindo, inclusive, um pouco aqui da parte aqui do governo brasileiro, de tentar convencer FMI, BIS, tudo, de criar um seguro cambial para países emergentes. Ou seja, se alguém quiser entrar na Argentina, capital externo,
Qual é o risco lá? O risco é o risco cambial. Eu compro hoje a 1, amanhã está a 100. Então, de alguma maneira, convencer o BIS e FMI a entrar com um seguro cambial. Mas o grande passo vai ser dado aí, é a era da China. China, BRICS e o Brasil aqui vencendo massa aí para tentar garantir um mínimo aí para a Argentina. Agora, o ponto central seria acabar com o fluxo de câmbio financeiro. Cria um câmbio especial para investimento externo, estabiliza o câmbio. E você estabiliza de duas maneiras: tendo reserva cambial e proibindo o livre fluxo de capitais. São coisas óbvias, mas óbvias. Desde os anos 90, desde que veio o Plano Real, depois o Plano Real ainda assegurava, desde que veio as metas inflacionárias do Amínio Fraga, que é nítido que toda a crise que você tem no Brasil é crise cambial, vem do câmbio. É o câmbio que estimula a inflação. O Lula ainda conseguiu reverter um pouquinho com reservas cambiais mais fortes aí, mas vai ter que chegar a esse momento. Você pega investimento no Brasil, tudo aquilo que o Temer fez aí com apoio do Pércio Arida, dos economistas, aí aumentar juros, reduzir tributos, criar um ambiente econômico favorável. O que aconteceu? A Ford saiu do Brasil, as grandes multinacionais saíram do Brasil porque matou o mercado interno de um lado, e de outro lado você passou a ter uma instabilidade cambial a qualquer momento aí. Mas isso aí significa romper com dogmas aí, que, repito mais uma vez, o Lula é o maior pacificador que já veio para esse país, uma figura da história, mas não é estadista naquele sentido clássico, do cara que consegue mudar o Estado de uma direção errada para uma direção correta. Bem, a gente está recebendo várias mensagens aqui. Mensagem do Carlos Almeida. Foi um alívio para os peronistas? Em certa medida foi, mas quando você olha as bancadas, tanto no Senado quanto na Câmara, também ficaram abaixo do que os peronistas tinham. Você teve essa vitória em Buenos Aires, mas o Milei ganhou em várias regiões. Não é uma grande safra para os peronistas, mas saiu Massa na frente. Aí a gente tem algumas, a Poliana Oliveira e o Jota Fonseca. Primeiro a Poliana Oliveira. Vamos ver o segundo turno. Tenho receio do Milei conseguir virar com os votos da Patrícia Burit, que ficou em terceiro. E o Jota Fonseca. Não é bom cantar vitória antes da conclusão. Sim, tem esse grande risco. Essas contas ainda vão ser feitas. Precisa sair também as primeiras pesquisas do segundo turno para ver como vai acontecer. Mas dentro dessa direita macrista, há um racha também. Não está uma unanimidade. Então, nesse momento, estão lavando roupa suja, tentando entender de quem é a culpa, por ter ficado em terceiro lugar, e talvez você não tenha essa unidade capaz de transferir esse voto. Também você não sabe se todo eleitor desse grupo macrista irá embarcar no Milei, embora a Patrícia já tenha dito que não, já declarou que não vai apoiar o Massa, contra o populismo e acenando para o Milei. O Rafael de Souza Pinheiro diz que o maluco anarcocapitalista quer levar o Paulo Guedes para ministro da Economia. Vale-me Deus. Eu acho que o Paulo Guedes... Consegue ser mais louco que o Paulo Guedes, viu? Eu acho que o Paulo Guedes... Aliás, o Paulo Guedes é uma ótima figura, assim. Governos de extrema-direita irracionais no mundo. Você tem um ministro universal, Paulo Guedes. Pode levar o Paulo Guedes. Hungria, pode levar o Paulo Guedes. Aí, aliás, vamos parar com essa história de falar que o Bolsonaro não faz nada certo pela humanidade. Aí, o apoio dele ao Milei foi fundamental para salvar a Argentina dessa... A gente teve também a participação do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, aquela rápida participação em que ele foi cortado defendendo armas e levou um esbregue na televisão. O Strauss, incrível, até o trejeito do Milei é imitação pura do Bolsonaro e do Trump, tudo igual, de uma bestialidade que funciona em muita gente. Agora, eu queria levantar um ponto assim, eu acho que, vamos dizer assim, o aparecimento do Milei, ele tem uma fundamentação mais forte do que o Bolsonaro, eu me explico aqui. Sim. O Bolsonaro é a criação de um processo que a gente sabe tudo o que aconteceu, quer dizer, da manipulação que aconteceu. O lavajatismo, a Lava Jato, a gente sabe tudo o que foi a Lava Jato, como ela foi uma operação montada para ter essa interferência política, o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a formação do partido militar e a forma como o Bolsonaro foi financiado por muito dinheiro, inclusive externo, para ganhar. Na Argentina não, como vocês têm
tanto quanto o Cláudio Couto quanto o Nassif falaram, é fruto de quase 40 anos de uma tragédia repetida, né? Vamos lembrar que o grande momento da Argentina, que depois que prenunciou toda essa desgraça, a Argentina foi aquele momento da dolarização inicial. Não sei se você lembra da velha piada, o argentino que vinha passar férias em Florianópolis perguntava quanto é que é essa casa, ou quanto é que é esse carro, dá-me doce, né? Durou alguns meses, depois veio toda a tragédia, veio a crise brasileira, a crise russa, acabou o dólar, o curralito, e aí você tem uma sucessão que, inclusive, lembremos aqui, gerou, se tem alguma coisa positiva desse processo triste, uma safra de filmes geniais argentinos, todos explicando essa crise argentina. Vamos desde o Nove Rainhas até O Pai da Noiva, o Filho da Noiva, Abraço Partido, quer dizer, todos que de alguma forma têm essa crise de fundo. Então o Milei é fruto de uma insatisfação que nem o peronismo, nem a oposição conseguiram lidar com o tempo. Agora, esse problema que o Nassif está falando, quer dizer, a Argentina não tem moeda nesse momento. Então, não sei como o Massa realmente vai conseguir. Levar do jeito que está levando, vai resultar daqui a 4 anos em outro desastre. Agora, aqui uma pergunta, vamos dizer assim, para Mãe Diná. Mãe Diná, Cláudio Couto, Mãe Diná Nassif. Vocês acham que dá o quê? Milei ou Massa? Olha, acho primeiro, né? Até alguém aí comentou, né, sobre essa questão dos votos da Buric, que poderiam ir todos pro Milei. Acho que não vai ser tão simples assim. E aí eu estou pensando em alguns pontos. Quem seriam os eleitores da Buric? Claro, você tem ali eleitores que são de uma direita brava, mas que optaram por não votar no Milei justamente porque talvez o tenham considerado maluco demais, né? E precisa ver se vão continuar a considerá-lo maluco demais, né? E caso o façam, não quer dizer que vão necessariamente para ele. Podem ser votos que, mesmo não indo para o peronismo, podem ser votos que, por exemplo, sejam anulados, só para a gente, né, imaginar aqui uma situação, né, na recusa dos dois, esse eleitor anula o voto em branco ou se abstém, né, porque é possível se abster também, no caso da eleição argentina. Além disso, inclusive já houve declarações nesse sentido, Juntos pela Mudança, né, o Juntos por el Cambio que tem lá na Argentina, é uma grande frente que junta da direita ao centro, né? E o centro inclui aí o Partido Radical argentino, né, que é um partido tradicional, que, né, perfilou aí ao lado dos peronistas durante muito tempo, venceu as primeiras eleições argentinas depois da redemocratização, né? E o Partido Radical, União Cívica Radical, já tem algumas das suas lideranças declarando apoio ao Massa. Inclusive o Jorge Alfonsín, que é o filho, né, do Raul Alfonsín, que foi o primeiro presidente depois da ditadura argentina, que falou já que há muito mais afinidade entre as oposições da União Cívica Radical e do Massa do que existe com o Milei, evidentemente. Então, eu acredito que você vai ter uma parte de votos que a gente poderia chamar de votos racionais, que vão, mesmo que sejam votos de gente que faz oposição ao peronismo, talvez venha a fazer oposição ao governo Massa, caso ele venha a ser eleito, que tendem a migrar para ele, né? Eu já tenho lá minhas dúvidas do quanto desses votos vão migrar pro Milei. Agora, claro, eu estou falando aqui, num primeiro momento, de lideranças políticas, né? Precisa ver o quanto a população vai atrás disso. Mas entendo eu que uma parte desse eleitorado, que justamente já não votou no Milei no primeiro turno por temor do que ele possa significar, da completa sandice das suas posições, da sua própria figura, né? É uma figura insana. Eu acho muito pouco provável que uma parcela dos eleitores mais racionais vá para o Milei no segundo turno. Então, eu não acho que a eleição é tão difícil assim para o Massa quanto parecia à primeira vista, ainda mais diante do que os resultados mostraram. E um último registro, de novo, o instituto que chegou mais perto do resultado foi o mesmo que chegou mais perto do resultado aqui no Brasil nas eleições de 2022, que foi o Atlas, né? Agora é interessante aí que é evidente que o Milei não subiu, porque é um maluco.
É evidente, qualquer pessoa de bom senso, empresário, não sabe que é um maluco, fim de Banco Central e tudo. E aqui, quando você pega o Lorival Guerra Fria no Estadão, massa vira o jogo por conta de penduricários que dá para a população. Ou seja, a Argentina é um país que há 20 anos está em queda de renda. Tinha uma população foi o primeiro país da América Latina a ter uma classe média mais forte. Foi um empobrecimento geral. E daí as poucas políticas sociais que existem lá, eles relacionam com interesse miúdo eleitoreiro. Ou seja, a maluquice do Milei não conta. Digamos, é por isso e por essa onda. O Novo, eu não duvido nada que o Novo, com essa falta de discurso, aí vai incorporar essa questão aí dos libertários. Né? Outro dia estava o Joel Fonseca aí defendendo o comércio de órgãos, defendendo... Ih, rapaz! Ou seja, você tem uma irracionalidade aí, você não tem uma massa crítica, digamos, o setor racional não consegue se juntar para criar uma massa crítica de governabilidade, né? É enrolado. Ainda estou acreditando que o Lula, sem a dor na coluna aí, depois da cirurgia na coluna. Na coluna. Na bacia. Ele vai voltar e... Mas se não for ele, só Dom Sebastião, o Venturoso, para salvar o Brasil. Agora, de qualquer forma, a gente está vendo também essa tragédia também, esse comportamento da chamada direita tradicional, em grande parte da América Latina, mas no mundo também, que acaba sendo engolida por esse extremismo, por esse radicalismo, e não consegue se posicionar nunca, quer dizer, as suas frustrações superam qualquer compromisso que se tenha com a democracia e a racionalidade, que é o que uma parte do macrismo está fazendo nesse momento na Argentina. Quer dizer, apostando no desastre para ver se corre, sem entender que não corre nada. Eles precisavam olhar, como o Milei precisava ter olhado a experiência do Bolsonaro aqui, o Juntos pelo Câmbio devia ter olhado a experiência do PSDB, que quer o que no fim se esfacelou, que acabou. Foi essa ilha, arrastou consigo qualquer projeto que possa ter se bem que o PSDB há muito tempo já não tinha um projeto, mas assim se apresentava, tinham lá os seus intelectuais e tal. E o que essa chamada direita tradicional sobrou? Sobrou a máquina de controle do Centrão. Nós temos o Centrão aí e a sua fome de poder, mas esse é o máximo que a gente chega para ter uma direita institucional, digamos assim, uma força que se diferencia, mas também se alia ao extremismo de direita. Mas o fato é que eles estão lá, e esse é o grande risco, ou seja, o quanto esse eleitorado da Patrícia Bullrich vai fazer essa aposta no caos só para não manter o peronismo no poder. E é isso que a gente vai ver. Pode ser uma aposta suicida, né? Esse que é o problema, né? Mas o Brasil, de certa forma, foi induzido a se suicidar. Não chegou lá por conta da incompetência. Né? Não, você tem razão. E a gente viu até alguns desses aí da direita tradicional, do chamado Centrão, né? Como, por exemplo, o Ciro Nogueira, né? Que foi chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro e chegou antes a ser base de apoio, até integrar dos governos petistas, né? Agora tecendo loas ao Milei nessa última campanha. Então, veja o grau de maluquice a que se chega, né? Quer dizer, gente que passou aí mais do que só por oportunismo, pelo bolsonarismo, acabou se radicalizando mesmo, né? Então, é um centrão radicalizado. Isso pode, claro, de alguma forma, acabar se verificando na Argentina, né? E você ter esse tipo de suicídio coletivo. Ontem eu estava vendo aí no Facebook, aquele assessor do Fernando Henrique, é o cara que ia pegar as encomendas, o Chico Graziano. Eu sou a favor do Milei, antes do Milei do que essa esquerda corrupta, ou seja, os limites para a imbecilidade ainda não foram atingidos. Não. Lembrar que a gente teve aqui o Estadão, aqui a escolha difícil, se a gente acompanha, por exemplo, a cobertura do La Nación, por exemplo, que é o grande, o jornal mais tradicional, com mais poder na Argentina também. Mais conservador, tá, né? Tá por aí, né? Tá beirando aí a escolha difícil. Lembrando que o segundo turno é no dia 19 de novembro, então temos aí um mês
A massa precisa manter essa votação, e aí você vai ver onde agora ele consegue expandir esse eleitorado. O Milei está fazendo os seus acenos lá para o macrismo, e vamos ver também o que acontece. Nassif Couto, bem, obrigado aí por mais um programa, vamos acompanhar os acontecimentos, também agradeço quem esteve com a gente até agora, e bem, até a próxima, até semana que vem. Nassif Couto, abraço. Abraço, pessoal. Até a próxima, gente. Um abraço aí. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.